123 Descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br. Olá, podcast Pelezinho no ar novamente e trazendo sempre personalidades do esporte, do estado, do município e do Brasil. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui o meu amigo, crescemos juntos, né? Jogamos juntos lá no Operário, numa época boa, nós vamos conversar sobre isso, né? É um prazer enorme, Amarildo, estar recebendo aqui no nosso podcast para falar do esporte, falar da tua vida, falar do esporte em geral, né? Que é importante para nossa formação, né? Que foi isso aí, tá, Amarildo? Prazer recebê-lo aqui. Pelé, o imenso prazer é o meu, né? Porque você é uma referência também, tanto para mim, que eu te conheci desde moleque, a gente se conhece desde moleque, na verdade, né? Começamos a jogar futebol junto. E você é um cara que foi pioneiro em escolinhas aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então, para mim é uma honra estar aqui com você, Pelé. Eu aqui fico lisonjeado, porque o Amarildo, para quem não sabe, né? Ele vai falar agora da vida dele como atleta, né? Da nosso grupo ali, ele, Cocada, né, viveram assim, situações assim, de vivenciar, né, a participação de competição. Lima também, que jogou junto com a gente, que foi também a nível internacional, você e o Lima. Então, nós vamos conversar sobre isso, mas são assim, oportunidades que surgem, né, e que eu segui um caminho diferente. E hoje nós estamos juntos novamente aqui, né? Você tem uma história ali no futebol, eu tenho uma história na escolinha Pelezinho, mas que elas se confundem, né? Que é um trabalho que realmente assim, a gente viveu e vive do esporte, né? Isso é importante, né, Amarildo? Verdade, Pelé. Eu acho que o nosso começo, principalmente naquela época, né, Pelé, era tudo mais complicado. Até para você pegar um ônibus para ir pro treino era complicado, né, cara? Porque não tinha uma passagem que rodava Campo Grande todo. Antes tinha que... Era específico, né? Justamente. Como a gente não tinha pais, não tinha condições de bancar o futebol, muitos paravam, muitos craques ficaram pelo caminho justamente por não ter condições de pegar um ônibus para ir para o treino, que era muito longe, lá na Poliesportiva. E foi lá que eu comecei a minha vida no futebol, desde os 15 anos de idade, ali na Poliesportiva, no Operário, né? Que época boa, né, Marinho? Era bom demais. Eu sou criado aqui no Guanadi, jogava naquele campo da Copobel ali de terrão. aí um dia eu estava lá jogando, gurizinho, né? Guri de tudo. Uhum. Aí tava um negão lá em cima, lá com uma pasta na mão, só olhando. Eu falei, quem é aquele lá? Algum detetive particular, os caras falavam, o gurizada falava, né? Era seu Eloy, cara. O Eloy. Seu Eloy, ele andava nos bairros, né? Isso, captando o guri. Justamente, para ver qual guri que se destacava ali daqueles jogos ali. E foi ele que foi lá, me pegou, me buscou e fez o convite, devo tudo a seu Eloy. Grande Eloy do Carmo. Então, aí naquela época a gente vivenciou o ápice, né, do futebol do Mato Grosso do Sul, né? O Operário vinha de um terceiro lugar em 77, né? E aí a gente pegou carona, assim, né, dessa fase do Operário Futebol Clube lá. E aí, Amarildo, você se destacou muito, assim, junto naquele período lá, Carlos Castilho, né, pra mim, assim, eu até hoje é uma referência de técnico pra mim, pra você também, você viveu muito mais outros treinadores, né, você passou por outros treinadores, e você pode falar com mais, assim, com mais autoridade em relação ao Castilho, né, mas eu acho que é um dos melhores técnicos que já tiveram no Brasil aí, né, Amarildo? Pelé, o senhor Carlos Castilho, na verdade, nós fomos criados por ele, né? Eu, Lima, Cocado, tanto você também. Fomos criados pelo Carlos Castilho. Então, a referência nossa, até como homem, como um treinador, é Carlos Castilho. Até hoje eu falo isso, né? Porque ele me ensinou muito, tanto eu como os outros ali. Ele adotava a gente, na verdade, quem era cria ali do Galo, do Operário, né? Falava, não, você fica comigo, você tem um futuro brilhante pela frente. E conselhos que ele dava pra gente. E rodei o mundo também, times grandes, e tive vários treinadores. Aproveita aí, Marildo, por exemplo, você saiu do Operário, aí aproveita a gente já entrar nessa... os clubes que você passou, né? Certo. Aí do Operário eu fui emprestado pro Palmeiras com 20 anos de idade. Eu tinha acabado de sair do Exército. Aí vieram aqui me ver, aliás, vieram ver um outro zagueiro, era um comerário, cara. E eu tava soldado, quase saindo do exército, soldado, né?
Eles vinham ver, acho que o Reacir que eles vieram ver na época. O Reacir posteriormente foi para Portuguesa, né? Justamente. Era para ele e Palmeiras. Tanto é que foi um diretor do Palmeiras, um olheiro, né, ver aqui. Aí eu soldado, não, eu quero aquele soldado lá que você está destacando aqui, que o cara falou, né? Aí eu do Operário, mas tem que ser o do comercial, do comercial que trouxeram. Ele falou, não, aquele lá, que é aquele canhoto ali que é bom, grandão. E foi assim que começou. Vieram Operário, deu certo, fui emprestado por 5 meses pro Palmeiras. E nesses 5 meses eu tinha que jogar. Se eu não jogasse, voltava. Né? Aí eu chego lá no Palmeiras, tá lá o zagueiro, o Polozzi, Luiz Pereira, Alves, Márcio Alcântara. Falei, como é que eu vou... Os caras, tudo que eu vi por televisão, cara. Ficava assistindo, vendo os caras, o Leão, o goleiro, tava lá. Eu era fã de todos os caras, a perna chegou a tremer, né? Falei, não vou, como é que eu vou jogar no lugar do Luiz Pereira, de um Wagner Bacharel? Né? E passaram-se 2 meses lá e nada ainda na minha oportunidade. Até que o Luiz Pereira briga com o treinador, o Polozzi se machuca, o Wagner Bacharel também não estava muito bem. Aí me deram uma oportunidade. Falei, já estava faltando quase 2 meses para eu voltar. Falei, agora eu abraço, Jogo do Morumbi, eu nunca esqueço, contra a Ponte Preta. Né? Primeiro jogo, 0-0. Segundo jogo, fomos lá em Limeira. Se não me engano, foi contra ele de Limeira. 15 Piracicaba. Fiz 2 gols, no meu segundo jogo, cara. Um de falta de cabeça. Aí começou garantiu sua presença. Não, e o bom foi quando nós chegamos no vestiário depois do jogo, que o repórter antigamente entrava dentro do vestiário para entrevistar a gente, né? Entrevistando o Leão. Aí eu sentado do lado do Leão, se trocando. Aí eu falei, Leão, e o que você acha desse garoto aqui, Zagueiro? Ele falou, tem que contratar hoje, né, amanhã? Não, hoje, já dei a ordem para contratar o menino. Cara, aquilo ali para mim foi o máximo. Você né? ficou faceiro. Foi o máximo, cara. Aí do Palmeiras tive 3 anos no Palmeiras. Aí você ficou 3 anos lá. 3 anos no Palmeiras. Depois aí nós perdemos o título do Campeonato Paulista em 86 para a Inter de Limeira, no Morumbi. E dali não conseguíamos jogar mais. A torcida pegava muito no pé, né? Até hoje, né? Justamente. Aí começaram a emprestar os jogadores. Aí apareceu o Noroeste Bauru, cara. Aí falou, emprestar sempre o Noroeste Bauru. Eu falei, beleza. Aí o Noroeste Bauru tava pegando só jogadores que estavam meio sem moral nos clubes. Pegou eu, o Márcio Araújo, do São Paulo, o Rondinei, aí lá tava o Baroninho, o Chico Espina do Grêmio. Foi pegando jogador, fizeram uma seleção, na verdade. Ali fomos terceiro do Paulista. E dali, dali tinha os caras de Portugal aqui, uns olheiros do Porto, olhando para substituir um zagueiro lá chamado Celso, que jogava no Porto, né? O Porto tinha acabado de ser campeão europeu na época. E os caras me acompanham, eu nem sabia que os caras estavam me acompanhando, e vendo eu jogar pelo Noroeste Bauru, fui bem em todas as partidas. Aí contactaram o Palmeiras só me ligou. Pega a tua mala e vem embora que você já foi vendido pro Porto. Antes de acabar com a Paulista. Porque você estava emprestado lá. Justamente, cara. Então você vê que uma coisa no futebol, né? Você tem que estar jogando, igual o Castilho falava. Joguem, porque sempre tem alguém te olhando. Se não tiver ninguém no estádio, sempre tem alguém te olhando. Pode ter certeza. Então dê o máximo que você pode. Isso aí eu guardei para a vida toda e sempre dava o máximo, justamente por isso. Independente de quem está olhando. Né? Independente de quem está olhando. Aí você foi pro Porto. Como é que foi a sua experiência lá na Europa? Lá? Fiquei 3 anos. No Futebol Clube, fiquei 2 anos no Futebol Clube do Porto, né? Ali, quando eu cheguei lá no Porto, lá estava o Branco, né? O lateral da seleção, o Branco, o Juari, o Casagrande já estava quase saindo, e o Geraldão, o zagueiro. E quando você chega num outro país, eu nunca tinha ido jogar em outro país, você foi bem recepcionado pelos brasileiros, né? Os caras te abraçam mesmo. O Branco saía de casa, era o meu parceiro mesmo pra tudo ali. O Juari também, é outro cara muito bom, muita gente boa, que me ajudou bastante lá. Mas lá tem você é jovem, né? Justamente. Só que lá tem um bairrismo, Pelé. O bairrismo, assim, deles, dos jogadores portugueses, contra os brasileiros, né? Isso na época, né, Amarildo? Hoje você acha que existe? Tem, hoje? Ainda tem? Você pode ter certeza que tem, ainda cara. Tem. E aí, é muito ciúme, meu. Como é que você administrou isso? Ali no Porto dava para administrar, porque os caras tinham moral danada lá, os caras defendiam, né? Aí eu tive um problema lá com um treinador do Porto, um português lá, o Jorge, eu não me lembro muito bem o nome dele. Não é o Jorge Jesus, não. Não é ele, não. Eu joguei contra, né? Joguei contra o Jorge Jesus. Aí apareceu o Marítimo da Ilha da Madeira. Os caras, vou te emprestar pro Marítimo, os caras estavam me querendo. Fui embora pro Marítimo emprestado. Naquela época, Amarildo, para curiosidade, né, das pessoas, empresário funcionava ou era direto com você? Como que era? Cara, tava começando o empresário, né?
nós, na nossa época, nós não tínhamos empresário, né, Pelé? Isso. Eu fui pro Palmeiras, eu fiz meu contrato. Isso Cara. tá falando. Lá para ir pro Porto, você foi também? Quem ajudou foi um empresário de Portugal, um brasileiro que morava em Portugal, mais rápido que um jato. Né? O cara, pelo amor de Deus. Não, a gente era besta pra caramba, cara. Nós não tínhamos essa cultura de querer ganhar dinheiro, querer ficar rico, nós queríamos jogar, né, Pelé? Assim que funcionava. Hoje em dia o cara nasce e já tem um empresário para ser jogar futebol. Ainda bem, viu? Ainda bem que segurizada ganha dinheiro, ficam tudo rico aí. A gente que era besta não conseguiu ganhar dinheiro. Nós um time grande conseguiu ganhar dinheiro, justamente por ser assim, infantilidade na época não era, né? Assim, na época não rodava tanto dinheiro como roda hoje, né? Justamente. Hoje, então isso aí prejudicou hoje é um bastante. absurdo. É um absurdo. Hoje é um absurdo. Dia, mas vamos lá. Aí você foi emprestado para o Marítimo. Marítimo, da Ilha da Madeira. Fiquei 2 anos no Marítimo. Lá eu tive problemas com esse negócio de barrismo, de ciumeira, de jogadores portugueses. Porque lá você ficou sozinho daí. Não tinha brasileiro. Aí eu que levei o Everton, goleiro que jogou na Portuguesa, e levei o Rodinaldo, que você estava jogando no Palmeiras também. Indiquei, os caras levaram ele. Mas ainda acabei sendo capitão da equipe. Mas lá, sabe como que eu me impunha lá? Na força física, Pelé. Aí eu tinha que apelar, cara. Chamava os caras pra briga, mandava fazer filha, pegava os caras falando da gente, falava, opa, aí não, aqui é Brasil, aí chama de brazuca. Aqui é brazuca. Baixa a bolinha de vocês aí. E chegava o pau nos caras. Então eu comecei a me impor na força, assim. O treinador começou a olhar e começou a gostar do meu jeito. Falou, pô, esse cara tem que ser capitão da minha equipe, né? O cara se impõe mesmo. Acabei sendo por 2 anos capitão da equipe lá. E a equipe foi bem assim no campeonato? Como que fomos bem, lá nós disputamos a Taça UEFA na época, ainda rodamos lá a Europa pela Taça UEFA lá e foi bem pra caramba. O Marítimo é uma equipe, é da terra do Cristiano Ronaldo, né? É isso que eu ia falar, você falou dele Madeira, eu lembro que o Cristiano Ronaldo de lá. Hoje em dia ele tem construiu hotéis lá, até bem, não sai de lá o Cristiano. Deixa eu te falar, dentro desse contexto, então você jogando no Porto, jogando no Marítimo, você disputou competições assim europeias? Que tipo que você lembra? Fui pro Celta de Vigo também, fiquei uma temporada na Espanha, que é quase divisa ali, né? Não, disputei, sim, rodei a Europa toda, cara. Até ia fazer amistosos na África, fomos em Marrocos, em Rabat, que é a capital lá de Marrocos. Uma Champions você não jogou? Não joguei a Champions, não. O Porto, na época, jogava, era outro nome, né, Pelé? Não era Champions. Mas era a Champions. Era Champions, só que o Porto foi campeão, né? Por Copas dos Campeões. Que é uma Copa da Europa, entre os clubes europeus. Que era Champions. Você chegou a jogar contra Real Madrid, Barcelona? Todos. Joguei todos. Jogou? New Camp, fui na Itália, joguei todos. Rodei ali. Você vê, isso te dá foi uma experiência fantástica. A vivência que você aprende, né, cara, é indescritível. Fica tudo na cabeça da gente, né, Pelé? Muita gente me pergunta, os caras querem saber de história, como aconteceu. Porque é muito diferente de hoje. Na verdade, né? Hoje você viveu uma situação que é tão arcaica, vamos colocar assim, São né? Pioneiros. Porque agora a situação, nossa, é muito diferente, né? Bem diferente, cara, bem diferente. A situação hoje Na verdade, nós abrimos caminhos para os outros, eu acho, cara. Criou uma... foi, porque eles estavam levando, quando nós fomos jogar lá, por exemplo, aqui do Operário jogar na Coreia do Sul, nós abrimos caminhos, porque lá estava começando o futebol ainda, né? Hoje em dia virou quase uma potência a Coreia lá no negócio de futebol. Então quando eu fui em Portugal, eram poucos brasileiros, né? Tinham lá treinadores brasileiros. Lá tava o Abelão lá, o Paulo Autori, foi meu treinador lá. Eles tinham uma moral lá, Pelé. O treinador brasileiro era o cara. Era o cara. Olha, assim, porque o Brasil sempre foi admirado, né? Justamente. Assim, independente, fala Brasil, o povo fala Brasil, o olho dos europeus brilham, né? Brilha. Tem que ter uma moral, antes mais, hoje menos. Hoje menos. Principalmente com o treinador, né? E aí mudou. Hoje em dia os portugueses aqui são admirados. Aí eu não sei porque, eu fico pensando... Vamos entrar daqui a pouco nesse assunto. Então legal. Mas vamos lá. Vamos continuar a tua história. Aí você ficou lá, foi no Celta de Vigo, do Marítimo, foi pro Celta. Celta de Vigo, fui emprestado, pertencendo ao Porto. Entendi, sempre emprestado. Porto, O Porto, sempre que você foi pro Marítimo, foi pro Celta, emprestado pelo Porto. Você tinha contrato com o Porto. E lá em Portugal eu tive um entreveiro lá, vamos falar assim, com o preparador e o treinador, lá, 2 portugueses, mala do caramba, né? Do Porto. Aí eu comecei, não consegui voltar mais pro Porto, sempre me emprestando. Entendi. Aí do Celta de Vigo voltei, fui jogar no Leixões, que fica na cidade do Porto, fica lá em Matosinhos, Leixões. É uma equipe boa também, porque lá... E tudo primeira divisão, Amarildo? Todos primeira divisão.
Segunda o especial, sei lá, né? Ele Mas não chegou teria primeiro. problema nenhum jogar a segunda divisão. Entendi. Só que Não, segunda, mas você a rodou, segunda você rodou sempre na primeira. Justamente. A segunda divisão lá, na época era muito fraca, sabe? Não dava pra jogar e não tinha condições de pagar também, né? Entendi. Então era sempre a primeira divisão. Aí você do Leixões? Leixões. Depois, e aí, depois do Leixões? Aí Leixões, aí foi meu final ali em Portugal. Depois de 6, 7 anos, né? Já lá em Portugal. Então esse ficou um período de 7 anos lá. Justamente. Aí eu com um convite para ficar lá para outros clubes, mas só que eu não aguentava mais, cara. Eu já estava desfiliado, eu estava sempre sozinho. E eu falei, não, eu vou embora. Com contrato lá com os caras. Peguei minha mala, cara, vim embora. Eu tava... você nem terminou? Não, nem terminei, cara. Eu não tava aguentando mais, você começa Mas daí você voltou pro Brasil para fazer o quê? Eu voltei para parar. Ah, você parou então. Eu voltei para parar, só que eu não consegui parar, tava com 30 anos. 30 anos. Tava novo, dava pra jogar. Na época, na sua época, na nossa época, 30 anos. Já tava 32, velho. Tava velho. Tava velho. Tava parando, né? Ainda assim, ainda voltei pro Noroeste Bauru, joguei um pouco, joguei pro Paulista. Fui pro Grêmio de Maringá, joguei, disputei o Campeonato Paranaense. Como é que você resolveu o problema do contrato? Não, os caras ligaram lá, se resolveram, porque eu na verdade, a gente tinha um carisma muito bom lá, né, Pereca, o pessoal lá. Então não tinha eu ligando, alguém ligando, eles não iam prejudicar. Entendi. Pelo que eu fiz lá por eles também, né? Aí liberaram você e você veio pro... Liberaram, eu vim embora pro Noroeste, depois pro Grêmio Maringá. Aí a gente tem um monte de clubes, ali em São Paulo, ali, rodei um pouco, e no Paraná também. Depois eu falei, agora eu vou parar. Joguei até 33, Pelé. Então você ficou 3 anos rodando nesse time. Rodando ainda, sofrendo, né? Quando você vai pro Brasil pra sofrer, né? Sofrendo. Aí eu falei, vou parar onde eu comecei. Aí foi que eu vim pro Operário, quando montaram aquela equipe lá. Só os velhos, na verdade. Acho que foi o seu Jamil Namo que montou, né? Que trouxeram eu, Cocada, Lima, Heraldo, Eloy, um monte de jogadores de fora, né? Foi em 95, 96. Ah, tá. Foi isso. Que montaram essa equipe aí, com o William Puia. Trouxeram até o William Puia para ser técnico, não foi? Foi técnico também. Isso, eu lembro. O William Puia é técnico do Operário. Ele era técnico, mas queria dar treino físico, né? Meu Deus, né? Meu Deus do céu. Meu que Deus, época, meu Deus do céu. Puia, os caras arrepiavam. Meu Deus, esse dia eu fui lá na Lagoa Rica ali, no chácara do amigo meu. Falei, meu Deus do céu, qual esse lugar aqui? Desvia daqui, pelo amor de Deus, aquele areião. Traumatizou, agora até que asfaltaram, né? Ficou top. Aquela Lagoa Rica Atlântico e do Brasil aqui, cara. Aquele pique do Brasil voltava até subir. Aqueles barrancos, ele subia e descia barrancos. Era Silvio Elite que levava a gente. Ele ia puxando fila, correndo. Senhora. Não, você cai, você levanta, você cai, você levanta. Ele era fera, cara. Igual esses caras aí, não existe mais, cara. Não existe mais. Uma situação diferente. Mas aí, marido, você voltou, bom, aí você jogou, parou daí. Aí encerrou no Operário. Aí encerrei a carreira. No Operário. No aí Operário. você começou uma carreira de técnico. Eu comecei assim, eu falei, e agora? Porque quando você para de jogar futebol, abre um buraco, né? Pô, não estudou, não se preocupou em estudar, não fazer nada, você fala, tô morto, né? Tipo assim, abre um buraco pra você. Aí foi quando o Arthur Mário estava de presidente comercial. Aí ele foi lá em cá, falou, ô Mario, você quer ser treinador? Eu falei, lógico que quero ser treinador, quero começar alguma coisa no esporte, não quero sair do meio. Ele falou, beleza, só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei, então por isso você veio atrás de mim, pô? É sacanagem. Foi até falar, pô, Arthur, sacanagem, meu. É pro comercial. Pro comercial, cara. Eu falei, pô, aí eu pensei, falei, rapaz, vou correr para onde? Beleza, bora. Era aqui na Vila Olímpia, aqui na Brilhante aqui. E começou ali, foi dando certo, cara, tudo foi dando certo, se colocando ideias de alguns treinadores, até do Castilho, alguns treinadores que eu rodei por aí, e foi pegando, foi dando certo, né? Porque o futebol você aprende muito, né, Pelé? Na prática, né, cara? Você vai ouvindo esses caras aí, você fica esperto também na coisa. E deu certo, tanto é que eu sou tricampeão sul-mato-grossense, 2 no Comercial e uma lá em Coxim. E poderia ter sido 3 vice-campeonatos também, como treinador aqui. Você treinou Operário? Treinei Operário numa Copa do Brasil, única vez só. Copa do Brasil contra o Flamengo, onde o Leopoldo quase que engoliu. Engoliu a danada. Fala pra ele. Lá no Maracanã. Fala pra ele que vai ficar bravo com você. Não, ele fala. Ele fala, não era, nem tinha dentador. Eu falei, Léo, eu vi, cara, eu tava foi perto. Notícia nacional. Quem salvou foi o Chicão, cara. Meu Deus. Eu tava lá no Maracanã treinador, cara, e meio aquelas... Chovia meio fino no Maracanã, porque tinha bastante gente no Maracanã. Torcida lá, que a torcida vai em todas, né? Aí de repente veio, eu não lembro o nome do jogador, sei que tinha Romário, o time do Flamengo era bom pra caramba. Aí o cara escorrega e o Leopoldo sai na bola, o cara escorrega, bate o joelho bem no queixo do Léo. Na hora que bateu, ele já começou
Aí eu falei, Chicão, corre lá, o Chicão gordo, e o túnel ali, né? até empurramos o Chicão pra ele sair correndo. Só que ele chegou aquela rodinha em frente do Leopoldo, assim, ele chegou, escorregou e fez o strike. Chegou dando carrinho. Enfiou aquele dedo dele dessa grossura assim, Pelé. Enfiou dentro da garganta do Léo e puxou. Vup, sangue, vup. Ele ia morrer, cara. O Chicão salvou ele, cara, né? Aquela coisa do Chicão. Então você fala pro Léo, e a dentadura? Meu irmão, não tinha dentadura. Eu falei, você vai mentir pra mim, pô? Aqui ficou famoso. Léo, se foi sacanagem, eu não sei. Mas aqui ficou famoso. Lógico que ficou. O Botafogo depois se interessou por ele. Né? Ia levar mesmo. O Léo pegava pra caramba. Não foi por causa da idade na época. Tava velho já. Já tava com uma idade de 30 anos, como você disse Então, na época, era velho, né? Já era velho. Né? Já não foi. Os caras estavam com 38, 40 jogando Copa do Mundo. Né? Rapaz, tá dentro. Jogando Copa do Mundo. Roubando, né? Tem os caras que roubam, né? Essa nossa seleção que foi pro Copa do Mundo mesmo aí, pelo amor de Deus, né? Então, como treinador, vamos falar um pouquinho assim dessa sua experiência como técnico, né? Eu lembro alguma coisa que na época eu estava na universidade, né, do professor lá, você me chamou, lembra, para me ajudar, para te ajudar em alguma coisa, para falar de uma situação, eu não lembro se era não é preparação. Foi dar uma palestra. Alguma coisa assim, né? Foi. Eu lembro que você me chamava. Sim. Umas 2 vezes você me chamou que eu fui. Assim, lógico, eu adoro fazer essas coisas, né? De estar indo, né? Pois é, Pelé, é a referência que nós temos, né? Você é uma referência nossa e jogadores, né? Você tem o André Chita também, que é um cara bom também para isso, né? São os professores nossos, né? Então, quando tem alguma coisa importante assim de dar palestra, de orientar, de falar, tem que ser você, cara. Porque não temos outra referência, né? Você é um cara que estudou, é um cara que aprendeu para isso, é um cara que hoje em dia ensina as crianças. Então, vai procurar quem? Lembra de quem? É o Pelezinho, cara, não tem jeito. Eu acho assim, o que fica bacana, assim, que fica uma amizade, né? Assim, a gente tem boas recordações. Sim. Uma coisa que eu lembro, você vai lembrar disso, que eu vou te falar agora. Você machucou sério teu joelho, você ficou hospitalizado, né? Aí foi eu, Cocado e Dito te visitar. Eu não lembro se tinha mais alguém. Esses 3 eu sei que tá, nós 3 estavam lá. Aí a gente começou a rir, pra te animar, né? Não, vai ficar bom, não sei o quê. Vamos ver quem que vai ser o próximo. Não demorou uma semana, eu machuquei. Foi você, né, Pelé? Fui o próximo. Cara, acho que no Comerado. Cara, lá. que foi naquela situação. mesma período, você machucou, logo depois eu machuquei também. Eu lembro, com certeza eu lembro, cara. Você machucou no Belmar Fital, que você foi subir pra cabeçada. Não, foi lá um treino na Poliesportiva. Na Poliesportiva, né? Eu caí sentado, o joelho ficou flexionado nas pernas e foi um centroavante Jones, nunca esqueça. Ele caiu, minha perna foi e torceu, chegou a estralar, né? E dali já fui pro hospital, tanto é que fui, assim, o médico que era o Dr. Zé Wilson Jacques, né? Falou assim, falou pro meu pai, né? Falou pra mim, tira o futebol da cabeça dele, que não, pra futebol pode esquecer. Falou desse jeito, que rompeu todos os ligamentos. Época, imagina. O joelho era fatal. Era fatal. Você falar, não volta mais, né? Não volta mais, realmente. E aí, logo depois, uns 15 dias depois, foi eu que machuquei. Aí você machucou, né? Eu falo, cara, você, por exemplo, você era um cara pra ter ido pra time grande, né, Pelé, na época, né? Na época a gente tinha. Se não fosse esses na época espinhos do futebol. O Orlando Kreis, lembra dele? Orlando Kreis, lógico. Já tinha negociado com o Guarani de Campinas, tinha me negociado. Aí eu falei, mas eu não ia não falar pra ele. Não ia não? Cara, eu estudava, fazia faculdade. Eu nunca quis ser jogador, na verdade. Assim, não fui um cara assim que queria ser jogador. Eu gostava de jogar ali, tava ali junto, eu vivenciei. Tava em casa também, aqui em Campo Grande, né? Isso. Eu acho que eu não seria um jogador pra sair. E graças a Deus, assim, o destino meu foi... Essa contusão, na verdade... definiu o meu destino, porque eu voltei a jogar depois, joguei aqui campeonato, já tinha ido embora, mas eu joguei um campeonato estadual, eu lembro que a gente jogava contra o Bugre do comercial era chato, né? Ele e o Paulo Marcos zagueiro Paulo Marcos. O Paulo Marcos chegava o rei naquele. Aprendi muito com ele, meu Pelé. Né? O Paulão era fera. Pra bater, né? Também. Ele e o Ramiro. Eu tinha referência dele e do Ramiro, na verdade, né? Nossa. Os caras eram fantásticos, cara. A gente aprendia muito esses caras que vêm de fora, hein? Que época boa, assim, né? Eu falo assim, Amarildo, hoje... Para jogar bola, você tem que ter um bom empresário, você tem que ter preparação física e tal. Antes, você tinha que ser bom de bola. Tinha que jogar bola. Tem que ter qualidade. Você tinha que ter fundamento certinho, você tinha que ter qualidade. Eu falo isso hoje, não, é assim sim. Se você pegar naquela época dos jogadores que tinham ali, cara, a qualidade era muito grande. Você pega uns caras hoje, tudo pé de chip, ganhando, não sei, 200, 300 milhões. Quem corre mais, né? Hoje em dia quem corre mais. E quem tem empresário bom. Quem tem empresário bom, justamente. Porque o cara, olha, tem que ter... Quando os pais do Pelezinho, né? Eles tudo tem um sonho, marido, de jogar bola. E a gente não tira o sonho. Mas a gente joga com a realidade. Fala assim, olha, não adianta ele ser jogador, você jogar bem.
só jogar bem. Você tem que ter toda uma história. Olha, tem que ter dinheiro para investir em olheiro, assim, o cara que vem olheiro para pagar pro cara te indicar. Aí você tem que pagar pro treinador lá, tem que pagar pro supervisor lá, tem que pagar, você tem que pagar para todo mundo. Você tem que ter um empresário bom, que o cara vai levar você para poder progredir dentro do futebol. Sem empresário, hoje você não anda. Você tá morto, né? Hoje em dia, se o cara tem dinheiro. Antigamente o pobre é que jogava jogador de futebol, né? Não pagava nada. Os caras pagavam pra gente um ônibus pra pegar um ônibus. A não ser, eu falo assim, o talento. O talento. Não, você lógico, pega um é diferente. Você pega são raros, né? Os guri que, por exemplo, um Neymar, um Robinho, sei lá, que surgiu lá no início lá, que você vê o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno, são talentos que tá acima de tudo isso que nós estamos falando. Verdade. Tô falando assim, um jogador normal hoje, que o guri que é bom, né? É excelente, o guri bom, o guri é craque, entre aspas. É craque, mas o cara tem 300 craques lá, bicho. Igual eles, na nossa época, tinha um monte, cara. Um monte, isso tinha tá falando. Um monte, cara. Eu lembro muito bem disso aí. Aqui mesmo, aqui no estado mesmo, aqui. Pô, nós tínhamos jogado tanto comercial contra o Operário aqui. Cara, igual esses jogadores hoje em dia, tinha um monte igual eles aqui, que são craques, que ganham bem melhor, 1 milhão por mês. Os caras ganham 1 milhão por mês, cara. Já começa ganhando isso aí. Pô, você pensa hoje, o que ganharia um Arthurzinho? Uns 2 milhões, 2 milhões. Não é? Porque ele é muito bom, igual o Gabigol, ganha 2 milhões lá, o Tuzinho tinha que ganhar 2 milhões também. Ou mais, né? Ou mais, bem né? mais, né? Porque eu não gosto de Gabigol, mas esse Gabigol é mala demais. Então, ganha mas fala monte. assim, ganha uma grana. Então fala assim, os jogadores na época, cara, são fantásticos, assim, qualidade que tinha. Pega um velho Gagá, cara. Velho Gagá, pô, você pega um Fred desse, pega uns caras. Rapaz. Não, o Garcia era espetacular, né, cara? É. Existia um volante só, né? Na época, lembra? Era um volante só. Um meia, outro meia, né? Ataque, cara ponto abria, direita, ponto esquerda, centroavante. Justamente. E o Garcia era aquele Castilho volantão. O Castilho, quando eu jogava, eu era o ponto direita para atacar e meia para defender. Era o Wilson, Garcia, Pastoril e eu no meio, Lima e Kleber. Você lá, olha esse time. Não, o time era fantástico, cara. Tanto é que. O Operário tem vários times bons, né? Assim, um desses times bons do Operário foi na nossa geração. Nossa geração. Surgiu vários jogadores, né? Vários jogadores. O Lima mesmo foi um cara que era Cocada, fantástico, também Cocada, né, cara? Eu era muito fã do Lima. Flamengo, no Vasco. Então, assim, rodou pra caramba. Teve uma experiência bacana, né? Daquela turma ali, o Lima viajou, jogou. Ele jogou quando eu fui pro Portugal, Porto, ele tava no Benfica. Né? Ele corria jogou de mim lá no pra ele. Grêmio, no Inter. Eu mostrava as travas de alumínio pra ele e falava, hoje não. Eu falei, hoje sim. Hoje sim, Lima. Chegava não chega ele. perto de mim, não, hein, cara. Eu batia a trava da chuteira na baliza, na trave, né? Tac, fazia aquele. Só pra ele ouvir ele só olhava lá e falava, meu Deus. É louco. Mas é legal, né? Vocês encontraram lá em Portugal. Em Portugal, cara. Operário, né? Ele tinha uma moral lá, hein, cara. Ixi, Mas ele tinha moral lá. O problema dele foi ele brigar com o empresário dele, né, que deu um problema danado. Mas o Lima é um cara fantástico. Eu sou fã do Lima. O Lima, cara, chorava de rir com o Kleber, que eu vi. Cara, o Kleber era o pai pra ele. Verdade. E ele ia na férias, deixa eu dar uma resinha no carro do Kleber. Deixa eu dar uma resinha. Rapaz, o Lima, eu vou atrás do Lima pra conversar comigo, cara. Pra trazer aqui. Pô, vai mesmo, eu tenho o número do telefone. Tenho aqui. O Lima, rapaz, tem muita história pra contar. A história do cavalo em Porto Alegre lá, vai. Ele é fera. Ele ficou meio arredio, né, pra entrevista, né? Bem difícil. Não, ele não laça. A gente vai bater papo. Ele é fera. Aqui é tranquilo. Aqui não é... Assim, mas ele é uma figura, cara. Lembra essa resinha dele na série? A gente do cara numa concentração, ele dava uma resinha no carro lá e voltava. Dava uma resinha e voltava. Era muito. Agora, você vê, a experiência que a gente teve ali, de convivência ali com jogadores assim, de nível nacional, que a gente era daqui, mas naquela época havia muita gente de fora, né, Maria? Muita gente de fora. E uns caras bacanas, né? Por isso que valorizava o nosso futebol, né, cara? Era visto justamente por essa mescla. E nós aprendíamos muito com esses caras, né? Tanto é que eu estou te falando do Paulo Marcos, Ramiro, Osíris, pô, os caras acabava treino ali na poliesportiva e me chamavam, vem cá, garoto. Você tem, tipo assim, o Paulo falava, eu gosto desse garoto. Vamos treinar cabeceio, vamos treinar escanteio, isso aqui para tirar a bola. Na época quebrava muito tiro de meta, ficava chutando ali também. Então esses caras ensinavam a gente. Esse tipo de fundamento foi muito importante para o zagueiro. Hoje os caras não podem treinar depois. Acabou o treino, tem que ir embora. Não pode bater uma falta, não pode dar uns cabeceios, porque vai se contundir, arriscado de se machucar. Então tem tudo os isso aí. Os conceitos mudaram muito, né? Verdade. Aí, hoje, por exemplo, agora vamos trazer, Amarildo, você foi técnico, foi treinador, né? E
você vai de concordar comigo, assim, eu converso com o Estevam, um dia me chamou, ele quando ele assumiu a presidente do Operário, eu falo assim, gente, vocês têm muitos talentos aqui no estado. É verdade. Tem muitos talentos aqui para você desenvolver. Agora, o que falta para nós é estrutura, né? Você, por exemplo, foi técnico de larga mão porque você não recebia. É verdade, verdade. Não é? É verdade, Pelé. Então, estrutura, como é que você vê o nosso futebol? Não, a estrutura nossa, cara, é muito precária, na verdade, também, né? Hoje piorou, né, cara? Hoje nem se fala em estrutura de futebol aqui. E para você querer ser um jogador de futebol também, é muito difícil. Tanto é que ninguém... Os caras já fazem a ponte direto, já sai daqui e vai para outro lugar, né? Infelizmente acontece isso. Mas você vê, que você, assim, vislumbra... vamos supor, você tem essa possibilidade, você dá uma sugestão. Como é que você acha que a gente consegue melhorar o futebol aqui do Mato Grosso do Sul? Cara, essa pergunta aí, ela é fatal, né? Muita gente pergunta quando fazem reuniões o que fazer para melhorar o futebol nosso. Cara, dentro da nossa realidade. Eu já tive tantas soluções, hoje em dia não tenho mais. Não tem? Não tenho mais porque eu já tentei também me candidatar a presidente da federação aqui, né? Eu lembro. Não foi uma vez, foi umas 2 vezes. Só que infelizmente você não consegue montar nem chapa, né, cara? Não consegue montar nem chapa, é complicado. E eu acho que o futebol não deixa você entrar, na verdade, com novas ideias, trazer gente nova para dentro do nosso futebol. O pior que seja nosso futebol, Pelé, ele ainda entra dinheiro, cara. Sim. Entra dinheiro, não é pouco não, viu? Então, para ajudar o nosso futebol. Hoje nós não temos mais, ninguém tem mais um campo de treinamento, não temos nem estádio para jogar, cara. Você chegou num ponto que eu trouxe aqui o Estevam, né? Para falar do Operário, e eu trouxe o Marquinhos Tavares, que é o coordenador técnico da federação. Então, nós discutimos algumas coisas que eu falo assim, é meu ponto de vista. A federação é culpada? Em parte, sim. Os clubes são culpados? Em grande parte. Sim. Grande parte. Porque eu penso assim, por exemplo, o Pelezinho, para mim existir a escola, ele tem que ter um local para treinar. Né? Certo. Tem que ter um local para treinar. Um time amador, o cara arruma um campo ali da prefeitura, o cara arruma um campo ali, alguém que tem um campinho que pode ceder um campo, não sei o que, você aluga o campo, você vai alugar, eu alugo um espaço para mim poder fazer a escolinha, eu sou um amador. Quando você parte para um profissionalismo, que a gente tinha, os nossos times profissionais aqui, o Operário tinha o polo esportivo, você quando a gente treinava lá, o Comercial tinha a Vila Olímpica, treinava ali, tinha o campo dele. O que o Operário tem, o que o Comercial tem hoje? Camisetas, quando ainda consegue. Quando ganha também. Infelizmente é triste, a gente brinca, é triste falar isso. Aí né? Por isso que eu falo assim, eu não sou defensor do CESAR, não sou defensor de federação nenhuma. Porque eu falo assim, eu tenho a federação de futsal e eu tenho o Clube Pelezinho. Certo. Cara, eu não vou esperar a federação resolver meus problemas. Não, nem tem deve, então, né? Os clubes hoje culpam a federação. Sim. Agora, a federação não é responsável pelo campo. Não. A federação não é responsável por te contratar e não pagar você. Não foi a federação que te contratou, foi o comercial, foi o Operário, foi o coxinha, sei lá quem. Os caras têm que pagar você, não é a federação que tem que pagar você. Então, aí o que acontece? Joga nas custas da federação, nas costas da federação, o total, o futebol acabou por causa... Não, eu acho assim, a federação pode ajudar, e pode, como você falou, existem verbas, existe coisa que vem que ela pode ajudar. Mas assim, um empresário hoje... Por exemplo, você hoje empresário, você tá com uma condição financeira boa, você vai investir no Operário Comercial? Cara, eu concordo com tudo isso que você falou aí, eu só não concordo com o cara ficar 30 anos no poder, isso eu não concordo, entendeu? Eu acho que isso aí que eu acho errado. Tem que ter uma alternância. Lógico. Que é saudável. Justamente. O cara vem com novas ideias. Justamente, é isso. Mas assim, não é o problema. Não é a federação, o que você falou é isso aí, não pode fazer nada quanto a isso. Só não pode se perpetuar no poder. Isso aí eu não concordo. E outra coisa que eu não concordo, assim, que eu penso, ele se perpetua, não é por culpa dele, na verdade, é por culpa dos clubes. É lógico, porque o clube se tudo amarrado. A gente sabe de Até histórias. que a gente não pode falar, né? Mas tem histórias e histórias. Tem. Por que o cara, eu meto o pau em você, 4 anos, porra, Marildo, não sei o que, tá acabando com o futebol, papá. Aí você vai pra eleição e eu volto no Marildo. É o que acontece. Eu sou seu vice-presidente. É o que acontece. E aí? Aí você fica de fora olhando, batendo palma, fazer o quê? Você entendeu? E o futebol morrendo, morto. Você quis
ser presidente. Lógico. Você, para ser presidente, você tem que ter clubes ao seu lado. Para te indicar, não é assim que Sim, funciona? é assim Pra você que, ser é presidente, assim você que tem que ter uma funciona. chapa. Os federados. Isso. Né? Você tem que ter uma chapa com X número de equipes te Justamente, apoiando. é. A princípio, assim, um mínimo. Tem Tenta que ter. montar uma chapa. Então, você tem que ter um mínimo ali, vamos pôr de 10 equipes, por Isso exemplo. aí. De É isso aí, 40, 10, 50. é 10. 10, tá. Aí você conseguir 10. Pra conseguir Quanto você um, conseguiu? rapaz. Quanto você Consegui conseguiu? um. Uma? Aí. O cara é parceiro meu lá de coxinha aí. Você entendeu? O resto correu tudo, Pelé. Não, se eu fizer isso, vou ser prejudicado. Tipo assim, mas tudo bem, né? Então, Fazer você o quê? vê? Então, assim, isso é bom, Maria, eu estou discutindo isso, que vai uma discussão que ela vai durar não sei quanto tempo. Não tem até o jeito. Cesário sair. É. Eu falo assim, vai durar, sabe por quê? Porque, assim, os clubes, eles não têm muito direito de estar reclamando muito, assim, dessa situação, porque eles têm que se organizarem. Sim. Eles têm que buscar uma organização. Por exemplo, Operário, campeão estadual, ele vai participar da Copa do Brasil, Copa Verde, Série D. Cara, é hora assim, essa é a hora. E esses torneios entram dinheiro, né, cara? Mas é a hora de montar um time forte. Verdade. Se você não montar um time competitivo, por exemplo, Verdade. você passar 2 fases, Amarildo, da Copa do Brasil, Verdade. você já saca o teu Série D. Você monta Verdade. um time máximo pra Série D. É. Com condições de pagar o salário. Mas justamente, Pelé. Eu acho que você está falando de empresários que não ajudem, né? Que não ajudam. Esse dia eu tive lá na. Pode falar o nome? Pode. Na Panano, Roberto Reck, né? Fui comprar lá alguma coisinha lá. E justamente ele me viu lá e já desceu para conversar. Né? Conversamos. Por que não ajuda? Ele falou, para onde vai o dinheiro? Eu ponho o dinheiro aqui, para onde vai esse dinheiro, né? Então. Não vai pro os caras não têm mais seriedade no futebol, os caras não acreditam mais, né? Exatamente. Na verdade, entre um Zé Mané ali, de presidente ali, pô, o cara tem menos do que o outro Mané lá. O cara vai ver um dinheirinho e o cara fica doido, cara. Então não vai ser aplicado no futebol. Assim, eu não digo nem os presidentes atuais, vou colocar, mas existe uma retrospectiva, né, do futebol em que se injetava o dinheiro, esse dinheiro não chegava. Sim. Aí foi perdendo o quê? Credibilidade. Então, enquanto não assumir diretorias competentes e com credibilidade, acho difícil o nosso futebol voltar a ser o que era. Assim, o cara tem que entrar com ideias novas, tem que ter uma diretoria assim, atuante e com condições financeiras de investir. Sim. Porque não pode ser... Hoje o nosso futebol precisa, né? Então, assim, o pontapé inicial, por que o Cuiabá tava, por que o Mato Grosso... Pô, tudo bem, porque o mar, imagem, não sei o quê... Não, mas começa por aí. Mas agora, para se manter, a Confederação, a CBF investe dinheiro, patrocinadores investem dinheiro, porque o pontapé inicial tem que ter, por quê? Porque tem que ter o início. Tem que ter o início. Mas esse início você tem que fazer uma reciclagem, né, nesses diretores e presidentes de clube, uma reciclagem mesmo, Pelé. Porque eu converso com alguns, os caras não têm condições de gerir um clube. Não tem conhecimento. Entendeu? Não tem conhecimento nenhum, cara. Nenhum. Tem que, primeiro, a nossa diretoria desses clubes tem que se tornar profissionais. Então, contratar gente, por exemplo, um gestor esportivo, um preparador físico com formação, um técnico com formação, com tudo assim, fazer uma coisa profissional para tentar obter resultado. É isso que eu ia te falar. Principalmente em termos na parte técnica, né? Eu vejo os caras contratando treinadores ou preparador físico, os caras sem condições nenhuma de ser um treinador, de ser um preparador físico, né? Para deixar o atleta, né, em ritmo de alto rendimento, que é o caso hoje, né? Que hoje exige, né? E muito. Hoje em dia o preparo físico, hoje em dia o preparo físico é 70%, cara. E a habilidade do jogador é um pouquinho só, cara. Então, se o cara entra um cara incapacitado ali, meu amigo, o futebol fica do jeito que tá nosso aí. O cara vai no estádio, é horrível você ver um jogo de futebol hoje aqui. Você vai nos campinhos de terra, tem cada jogaço, cara. Então, né? E você vai no Moreirão, é outra coisa que atrapalha também. Eu acho que a gente tem uma regra dentro do clube, um operário. Vamos para o operário comercial. Para mim são os maiores aqui. Né? Esse jogador de futebol do operário, ele não pode jogar no campo de terra, cara. E eles vão ganhar lá R$50, R$100, sei lá quanto eles ganham. Porque né? eles não recebem. Aí o cara vai lá jogar, tá aquele monte de gente assistindo ele. Ele vai jogar domingo no Morenão. Pô, o cara vai lá no Morenão pra ver esse cara, se ele tá jogando pelado aqui, de graça ali, não vai mesmo, perde interesse. E ele acaba não virando ídolo também. Exato. Né? Então, tudo isso aí tem que ter regras, tem que dar uma mudada. Mas você vê, eu entendo o atleta
porque o cara é pai de família, o cara tem precisa, o clube não paga o cara Sim. lá. Aí ele vai por causa de 200, 300, Vai. 400 que vai comprar o mantimento dele da semana. ali, Justamente. cara. Infelizmente. Infelizmente, isso tô falando. Aí o clube que ele trabalha não paga ele, né? Não paga. Tem que ir. Aí aquele cara que joga ali no bairro, ele recebe na hora. É. Em Justamente, em dinheiro. Em dinheiro, né? Nem Dinheiro. pix. E tem um churrasco depois também. E tem a cervejinha, o churrasco. Lógico. Então, assim, essas coisas que eu falo assim, tá errado? Tá errado. É. Se você é profissional, você tem que ser profissional. Mas tá certo porque o cara não é profissional. Lá é mais amador, porque tem time de amador ali que é muito mais profissional, que eles têm uma estrutura, eles têm um investimento, sabe, o comportamento, eles Eu conheço cobram, muitos. ele te paga, mas ele cobra isso de você. Então, assim, tem time mais profissional do que o nosso time profissionais. Verdade. Falando nisso aí, vai ter um campeonato, eu estava vendo no Facebook, um amigo nosso vai fazer, em janeiro agora, eu acho. 150 mil a premiação, peraí. Primeiro lugar. Segundo, 100, terceiro... Pô, E aí? imagina, cara. Aí perguntaram pra mim, e o campeonato profissional dá o quê? Vai dar troféu. Troféu é medalha. Se o cara conseguir ser campeão, ele vai na Copa do Brasil. Então, mais ou Não é? menos isso. Pô, Você vê então, como quem que não vai jogar num negócio desse, cara? Tô quase montando um time. Então, aí esse atleta profissional, porra, ele vai ser convidado. Porque o cara quer Com montar certeza, um time, quer vai ganhar. 150 150 mil, cara. não é? Dinheiro, né, Então o cara vai montar um time. Aí eu vou te oferecer, sei lá, quentão, milão. Cara, você não recebe nada, lá você vai jogar onde? E o nível vai estar bom, porque o cara vai pegar só Vai. jogadores de futebol, o cara profissional, com vai certeza. subir o nível. Quer dizer, e o cara, na verdade, hoje, ele não é profissional, ele é amador. Ele é amador. Porque ele quer jogar bola. Não é Igual você profissional. falou, você falou que você gostava de Justamente. jogar bola, você não estava Justamente. preocupado em ganhar É, dinheiro. é. Esses caras aí, porque não vai ganhar dinheiro ali mesmo, Não, com certeza, ganha só na hora ali. né? Então, Pro dia. Então, eu falo assim, o nosso futebol ainda vai penar muito. Enquanto não tiver uma. Eu estava no meio da política aí, e eu dava essa ideia sempre lá, né? Montar um operário comercial, eu digo sempre operário comercial, mas tem outros, lógico, né? Por exemplo, o estado ou o município tem um monte de terreno aí em volta de Campo Grande, não sei se aqui dentro, abandonados, né, cara? Isso aí poderia muito bem fazer um CT ali para esses clubes, né? Sim. Para dar uma ajuda, né? Se fizer, depois vai processo, Faz toma. comodato, né? Que eu falo comodato. Faz aí por 30 anos, ninguém vai tomar, não, Sim. meu. E vai renovando, consequente. Mas aí entra o que eu falei anteriormente, você tem uma diretoria com condições financeiras. Justamente. De, por exemplo, o terreno está aqui. Nós temos que montar né? A estrutura, então tem que ter grana. Tem que ter grana, investimento. Então esse investimento precisa de uma diretoria. Até porque eles poderiam fazer uma coisa assim, que na frente pudesse dar um retorno, fazer um contrato. Alguma coisa Eu assim, acho, de cara. Eu acho que tem, tanto Estado como município, tem condições sim de entregar pronto um CT para esses clubes. Faz igual lá São Paulo, mete um muro no meio lá e pronto, cara. Sim. E deixa lá. Aí vai valorizar. São Paulo e Palmeiras divide só por um muro. Né? Justamente. Aí você vai ter condições de criar atletas, né? Que nós não temos mais. Onde treina essa Então, gurizada? talento tem. Tem, bastante. É isso eu tô falando. Lá na tua escolinha não tem talento? Tem um monte de talento. Um monte de Você falando. talento, cara. Então fala assim, se tiver um espaço desse aqui com profissionais trabalhando. Justamente, Né, profissionais. tem isso também. Porque não adianta você montar um negócio lá e pôr no o cara que vai lá só para não adianta, achar que. não Não adianta. Então, se montar um negócio desse, eu acho que funciona e funciona bem. E eu acho, Amarildo, que tem muitos empresários que têm interesse disso. Tem. Se for pessoas sérias envolvidas no processo. Com certeza tem. Os caras Nós têm. temos gente aqui que gosta e querem ajudar, cara. Infelizmente, esses empresários que eu conheço aqui, eles mandam dinheiro lá pro São Paulo, pro Palmeiras, pagam anuidade ou mensalidade. Sócio, né? Sócio. Torcedor. Manda lá pro Palmeiras, São Paulo, pro Grêmio, eu conheço. E não mandam nada pra cá. Pra cá. Então- Eu lembro que eu fui ali no hotel, um lançamento do Operário, uns 4, 5 anos atrás, não lembro. Aí o sócio torcedor do Operário, o cara veio uma empresa de fora que montou, papapá, Lembro. vai ter isso, não sei o que, papapá. Eu lembro, morreu. Morreu. Não teve. E aquele terreno lá que tinha polo esportivo, lá fizeram uma rua no meio. Puta, A prefeitura acabou. pegou lá Ali, e- ali o Operário perdeu, já tinha perdido. Perdeu, Já, né? já perdeu. Perdeu. Eu brinco com o céu. Passei lá esses dias, quase que choro. Tava olhando aquilo lá, falei, meu Deus, fui criado aqui, gente. A tristeza, cara, tristeza. Verdade. Nós E vamos não para temos. Aquidauana agora no estadual, nós passamos lá. Assim. Eu vi aquilo lá, falei, cara, aí, ó. Ali que a gente. Que Eu tenho história, caminho né? para ir do Brasil, para puta que a gente comia Justamente, aqui, ó. é. Então, assim, é uma história que ficou para trás, mas que é muito viva Muito viva. na certeza. nossa geração, né? Na nossa geração. Ela é muito viva porque ela morreu ali, né, cara? Não teve mais. Não andou, não caminhou, só destruíram. Então ela ficou viva na memória nossa e torcedores daquela época. Quantas pessoas. Eu posto fotos que ela lembra de tudo. Eu lembro do Irineu Farina. Irineu Farina era o cara. Era o cara. Né? Ele que movimentou o futebol aqui. É. Tudo bem que no final da história deu aquela zebra tudo, mas assim,
Mas se falar de diretor, igual o Irineu ia para São Paulo e vinha no ônibus com árbitro. Não, o comercial contratava um jogador, no outro dia eu vinha abraçado com ele. O jogador comercial contratou, cara. Ele era fera, ele era bem diferente mesmo. Né? Uma passagem pra gente terminar, Marinho. Você imagina um cara hoje em dia comandando nosso futebol aqui, como o Irineu, né? Então, dinheiro. Eu vou te falar uma passagem, eu não lembro, eu acho que você tinha ido embora, ou você estava aqui, você vai lembrar de uma história. Tinha assim, primeiro e segundo turno. No primeiro turno, teve um comerário, no final do primeiro turno, todo mundo brigou. Você não estava nesse jogo. Não foi do Burgo lá, Paulo Marcos? Isso! Não. Todo mundo brigou. Não foi. Eu estava começando, pô. Então, nós estávamos começando. Então, eu estava no banco de reserva. Isso, o pau comeu, o reserva, brigou todo mundo. Foi para julgamento ia para julgamento. O Irineu Farinha conseguiu segurar o julgamento, mandou todo mundo embora, aqueles jogadores que brigaram, nós que brigaram, ficamos aqui. E ele contratou, ele sempre fazia isso, ele ia um caminhão, voltava outro caminhão. Isso aí. Voltava. E o comercial manteve os caras. O Irineu, o que ele fez? Ele segurou, aí que ele tinha morado, tinha os esquemas da federação lá. No final do segundo turno, foi a julgamento. Aí todo mundo pegou 2 jogos, 3 jogos, não sei o que lá, só que o jogador do Operário já tinha tudo indo embora. E o comercial ficou com o time juvenil para jogar semifinal, cara. Foi aí que eu comecei a jogar, que eu tive a oportunidade do Operário. Você jogou no Operário? É lógico que o Paulo Marcos brigou com o Burg lá, e eu no banco lá, os caras brigando no campo, eu fiquei lá no banco. Ela foi o quê? Gurizão de tudo. Eu tava jogando, fiquei no meio com o Mário Benício que tava pitando o jogo. O Pastoril. Ficou eu, o Pastoril, os pequenininhos, eu fiquei no meio dos caras lá. Tinha aquele Jorjão goleiro que tava voador. Animal. Vou ficar quieto aqui. Aí que teve a oportunidade, o Paulo Marcos fez aquele monte de gente expulso, eu pensei, agora chegou talvez. Os que ficaram aqui, ficaram 2, 3 jogadores. O resto foi tudo embora. E aí o Operário entrou, massacrou, pegou o time juvenil do comercial. Cara, ele era muito esperto, cara. É uma passagem assim que eu lembro bem. Ele era fantástico. Essa dele foi assim, ele segurou o julgamento, esperou a hora que foi todo mundo, que ele trocou o time do Operário, tudo aí foi pro julgamento. Aí liberou. Mas assim, marido, foi muito bom assim te reviver, falar, eu acho assim, uma história que você tem, uma história muito bonita, né? Uma história que assim, que eu falo, fica na memória, na verdade, né? Com certeza. E, infelizmente, você não pode assim passar essa sua história, passar a tua experiência que você adquiriu, infelizmente você não pode, porque nós não temos condições de ter uma pessoa igual você para poder estar passando isso para os jovens, para a situação, para estar, né? Infelizmente, né? A gente não tem isso aí. E como você, tem outros que passaram, que vivenciaram, que poderiam estar desenvolvendo um trabalho. Estar dentro de um trabalho, né, cara? Dentro de um clube, né? Ajudando, né, cara? Na formação do pessoal. É verdade, na formação do pessoal, justamente. Mas tá bom, mas eu agradeço assim, a sua disponibilidade. Esse papo que a gente tem aqui, eu acho interessante as pessoas, é importante para as pessoas, né, saber da sua história. Então, muitos sabem, né, mas muitas não sabem. Então, a gente está aqui para mostrar, e assim, e essa amizade que a gente tem lá de antigamente lá, que a gente permaneça, né, que a gente tem a vivência que a gente teve, nesse papo aqui a gente revive, né, momentos que a gente teve lá, que foi muito bacana lá. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Pelé. Diga, espelho meu, na verdade, lembra? Lembro. Eu lembro disso aí com você, cara. Eu nunca esqueço disso aí. Você que na sede do Operário, falou, eu gosto desse pagode tocando lá e cantando. Toda vez que eu essa música eu lembro do Perezinho, impressionante. E onde eu vou eu peço pra cantar essa música. Eu nem gostava de carnaval, Marinho. Não. Era meu irmão, meu gêmeo. Cara, eu lembro de você. Eu ia com o cocado e o dito pra igreja, cara. Eu lembro disso aí. Eu não ia pro carnaval. E você tocando esse pagode aí, espelho meu, isso aí ficou na minha memória desde moleque, né? Então, mais feliz que top, cara. Então eu sou muito grato a tudo também, Pelé, por você ter existido na minha vida, a gente ser amigos, cara, de longas datas, né? E você é um cara, você é um exemplo para essas meninadas aí, para esses pais aí. Então eu sou teu fã também. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Podcast Pelezinho fica por aqui e na próxima teremos outra personalidade para falar do esporte. Um grande abraço a todos. Dois, três descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br